Fala galera, Barbosa Cripto na área, passando para vocês mais uma atualização do mercado. No vídeo de hoje nós vamos atualizar o gráfico do Bitcoin. Bitcoin vem desenvolvendo uma movimentação pelo gráfico diário que requer muita atenção. Mas antes vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de toda a atualização. Gráfico diário do Bitcoin, vocês conseguem ver aqui. A gente fez uma movimentação de alta onde a gente atingiu um topo histórico em 123 mil dólares por unidade. Depois a gente fez uma breve correção, renovou essa máxima sem continuidade, isso é muito importante, tá? Não conseguimos dar continuidade, a gente renovou a máxima e o preço do Bitcoin voltou. Renovou uma máxima ali por volta dos 124 mil dólares por unidade. O mercado fez uma correção um pouco maior e depois ele sobe novamente, renovando máxima em 126, que nesse momento é a última máxima histórica do Bitcoin, mas também sem continuidade na movimentação. Tá? Isso indica uma fraqueza na ponta compradora. Então o Bitcoin está perdendo força compradora e aí a gente iniciou uma correção muito mais agressiva devido a essa falta de dominância compradora, tá? Essa falta de demanda, essa falta de liquidez compradora fez o mercado cair, fez o próprio Bitcoin ter uma correção bem agressiva, tá? Que essa correção acabou gerando uma quebra de estrutura. O Bitcoin ele quebrou esse último fundo válido aqui, né? Se vocês observarem, esse aqui foi o último fundo válido que gerou liquidez suficiente para o preço do Bitcoin bater o topo histórico em 126 mil dólares. O mercado ele cai de forma bem agressiva, consegue fechar, né? O candle consegue fechar acima desse último fundo válido, porém o mercado, quando ele dá continuidade, aí sim ele perde esse último fundo válido aqui, perdendo essa possível estrutura de alta, tá? Depois disso, depois de uma movimentação agressiva de baixa, é natural que o preço ele fique consolidado, então a gente precisa esperar o preço andar para a gente poder desenvolver essa análise e entender o que ele está querendo nos mostrar. E aí, depois que o preço começou a desenvolver, olha o que ele vem demonstrando para a gente faz o alinhamento dos últimos topos válidos e faz o alinhamento dos últimos fundos, né? Nesse caso aqui eu peguei as duas mínimas e as duas máximas do Bitcoin, tá? Vou classificar essas duas máximas aqui, que são os topos, como região de venda, que normalmente quando o preço chega nessa região acontece as vendas, e vou classificar essa parte inferior daqui como uma região de compra, que o preço costuma chegar nessas regiões e acaba tendo bastante demanda compradora. E aí o que a gente consegue enxergar aqui? A gente consegue enxergar que possivelmente o Bitcoin está trabalhando um padrão de continuidade. Aqui a gente consegue ver que temos aqui possivelmente uma cunha ascendente. Cunha ascendente, a característica dela é romper para baixo, né? E normalmente ela tem como característica ser um padrão de reversão de tendência, seja de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, quando é uma cunha ascendente, e cunha descendente de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Só que em alguns casos já aparecer dentro de um padrão de continuidade. Então, se a gente tem uma movimentação, fluxo de venda maior do que um fluxo comprador, nós temos aqui movimentação majoritária de baixa. Então, ela pode dar continuidade a essa tendência de baixa. E é isso aqui que ela está nos mostrando nesse momento, tá? A característica de uma cunha, como é que uma cunha ela costuma se desenvolver o preço costuma se desenvolver dentro da cunha. Tá? Normalmente, uma cunha ascendente, o preço costuma renovar topo 3 vezes. Nesse caso aqui, a gente só tem 2 topos. Então, a gente tem aqui, ó, depois que o preço faz essa movimentação bem agressiva, ele gera liquidez suficiente e através dessa movimentação nós temos aqui um topo. E aí a gente faz um fundo ascendente, que é normal, a cunha ascendente ela vai produzindo os topos ascendentes e fundos ascendentes. A diferença é que os topos ascendentes não dá continuidade na movimentação de alta. Ele renova topo e volta. Então aqui nós temos aqui mais um topo ascendente e agora a gente está vindo para produzir um fundo ascendente. Então a gente está vindo para produzir mais um fundo ascendente. E se ela seguir a movimentação à risca mesmo, aqui os compradores vão conseguir segurar o preço e através dessa região aqui vai gerar liquidez suficiente para a gente poder fazer mais uma renovada de máxima. A gente pode renovar a máxima mais uma vez, aonde ela pode tocar na parte superior da cunha ali em 116, ou ela pode fazer até um falso rompimento, que é uma característica clássica da cunha. Ela faz um falso rompimento, aí ela pode buscar até os 118 mil dólares por unidade ou até 119 mil e depois ela vai fazer a movimentação de continuidade de baixa. E aí, se a gente pegar essa projeção, a gente consegue fazer uma projeção básica, pegando a amplitude, né, da cunha e projetando para onde seria possivelmente o rompimento. E se a gente pegar essa movimentação, tem aqui, ó, basicamente aqui nos 94 mil dólares por unidade, que essa região tem como um alvo um ponto de liquidez
bem específico. Nós temos aqui uma order block que pode segurar o preço do Bitcoin caso ele busque essas regiões. Então, a gente precisa ficar de olho nessa movimentação do Bitcoin. A gente pode olhar isso aqui e caracterizar isso aqui também como uma bandeira de baixa. Só que uma bandeira de baixa normalmente não faz uma retração muito grande. Então, se a gente pegar desde o início do topo histórico do Bitcoin até a retração que ele fez, essa bandeira aqui, ela conseguiu retrair mais ou menos 61% de FIBO. Normalmente, uma bandeira de baixa fica entre 50% a 38%. Não é uma regra, né, absoluta no mercado, mas é uma variação que uma bandeira de baixa costuma fazer. Então, por isso que eu estou trabalhando com essa possível cunha ascendente aqui no gráfico diário do Bitcoin. Tá dando? Bitcoin no gráfico diário ele está em tendência de baixa, como ela seria invalidada, né? Como é que eu teria uma outra visão, uma visão mais otimista para o Bitcoin no gráfico diário? Só se ele rompesse o topo histórico. Enquanto ele não rompeu o topo histórico, o viés é baixista, principalmente por causa da movimentação agressiva que ele teve aqui com esse candle que gerou liquidez vendedora suficiente para o Bitcoin cair quase 20%. Enquanto o Bitcoin não faz o rompimento do topo histórico, né, a minha visão aqui para o gráfico do Bitcoin, o gráfico diário, é uma visão baixista. Porém, o semanal ele ainda está em tendência de alta. Eu vou passar aqui o semanal para vocês aqui de forma bem rápida para mostrar para vocês como é que o Bitcoin ainda está em tendência de alta no semanal. Nesse exato momento, o Bitcoin ele está trabalhando abaixo do último fundo válido do semanal. Então isso aqui, ó, é muito perigoso. Vou marcar aqui o gráfico, o último fundo válido do gráfico semanal. Aqui está o último fundo que gerou liquidez para o Bitcoin romper o topo histórico. Então aqui, ó, nós temos aqui esse último fundo. E se o semanal fechar abaixo dessas regiões, o nível de atenção tem que ser muito, muito alto. Por quê? Porque ele vai estar dando início ao rompimento de uma estrutura de alta, ao rompimento de um fundo válido do gráfico do Bitcoin. E aí, na próxima semana, se o candle, se a movimentação, se o semanal fechar abaixo do candle que fez o rompimento do último fundo, aí sim vai estar confirmada a quebra de estrutura de alta do Bitcoin. Então, o que ele não pode fazer? Ele não pode, essa semana, fechar abaixo. Ele pode agredir, que nem ele agrediu nessas duas vezes aqui, ó, que nem eu vou mostrar aqui para vocês. Ele pode agredir, mas os compradores precisam gerar liquidez suficiente para poder fazer o semanal fechar fechar acima dos 108 mil dólares por unidade, 108, 107 mil dólares por unidade. Então ele tem que fechar acima dessa região. Se ele fechar abaixo e na semana seguinte o semanal abaixo dessa semana, aí vai confirmar para a gente que o Bitcoin ele perdeu essa estrutura de alta semanal baseado no último fundo que gerou liquidez suficiente para o preço buscar os 126 mil dólares por unidade. Sem contar que nós estamos aqui dentro de uma cunha ascendente. Lembra que eu falei para vocês que cunha ascendente ela tem como característica, uma das maiores características dela é reversão de tendência. E o Bitcoin ele já está dentro de uma cunha ascendente há muito tempo pelo gráfico semanal. Então se ele perde esse último fundo, consequentemente ele pode perder essa linha de tendência de alta que vem desde agosto de 2024. Então isso aqui é uma outra confluência que faria o preço do Bitcoin perder essa tendência de alta aqui e iniciar possivelmente uma correção dentro de uma tendência de baixa. Se vai ser uma correção de longo prazo, médio prazo ou curto prazo, só o preço vai nos mostrar. Mas normalmente quando o ativo ele perde uma estrutura, ele costuma desenvolver um ciclo de 5 ondas. Vamos ver como é que o preço do Bitcoin vai se comportar, mas esse aqui é o movimento que precisamos ficar de olho. Então, se você quiser tomar posição no mercado cripto, tome de forma cautelosa. Não se exponha muito. Se você tem com 100% que você tem do teu capital para se expor, se expõe ali no máximo até 40% ali do teu capital. E isso se tiver uma oportunidade muito boa. Se a oportunidade não for muito boa, tu vai ali até os 30% ali mais ou menos e proteja o seu capital com stop. Beleza? Eu vou ficando por aqui e mais tarde tem mais vídeo.